Olá, benfiquistas! Hoje, o que tenho para vos contar não é fácil de digerir. É daqueles dias em que o coração aperta, em que a raiva se mistura com a tristeza e a sensação de que estamos a perder o controlo. Mas também é nestes momentos que se vê quem sente o clube a sério. Por isso, se és um dos nossos, dos que não desliga mesmo quando dói, já sabes, deixa o like, ativa o sininho e subscreve. Vais querer estar cá para acompanhar tudo o que está a acontecer. Porque aquilo que temos para vos contar vai abalar. Não é uma nem duas. São 3 notícias que juntas mostram que os bastidores estão ao rubro. Um dos nossos titulares indiscutíveis está prestes a sair. Um craque que podia vir a brilhar de vermelho está fora do nosso alcance. E um talento jovem que podia reforçar o meio-campo está a ser atacado por quem menos esperávamos, os rivais. Mas atenção, isto não é só desânimo. Porque no meio de tudo isto ainda há espaço para esperança, para reação. Mas só se quem manda no clube tiver coragem. Porque o que está prestes a acontecer pode definir o Benfica das próximas épocas. Prepara-te. O que vais ouvir a seguir vai deixar-te em choque. Álvaro Carreiras. O Camisola 3. A revelação. O que mais correu, mais lutou, mais brilhou numa época de altos e baixos. O homem que deixou tudo em campo. O jogador que nos deu esperança. E é esse mesmo que agora está a um passo de dizer adeus. Mas não é um adeus qualquer. É um murro no estômago. Porque o destino dele, segundo os espanhóis, está selado, Real Madrid. Sim, o colosso espanhol. Já há acordo pessoal entre Carreiras, os seus representantes e Florentino Pérez. Está feito. Só falta definir o esquema para o negócio. E é aí que a coisa fica feia. Porque não querem pagar a cláusula de 50 milhões. Dizem que é muito. Que não compensa. Então qual é o plano? Usar o Manchester United como ponte. Um negócio de bastidores montado com frieza e estratégia. Os Red Devils acionam a cláusula de recompra, compram por 18 milhões e logo a seguir vendem ao Real Madrid por 30 ou 35. Um roubo. Um desrespeito. Um escândalo. E o Benfica? Fica a ver navios. Carreiras não é um jogador qualquer. Foram 49 jogos esta época. Mais de 4.200 minutos. 4 golos. 5 assistências. Presença constante na Liga, na Taça da Liga, na Taça de Portugal, na Liga dos Campeões. Foi titular indiscutível. Foi peça-chave no esquema de Bruno Lage. E mesmo assim, não conseguimos segurá-lo. Ou pior, nem tentámos a sério. Onde está Rui Costa nisto tudo? Onde está a reação? Onde está a defesa daquilo que é nosso? O Camisola 3 devia ser intocável. Devia ter sido blindado. Renovado. Motivado a ficar. E agora está prestes a sair como se fosse apenas mais um na lista. E não é Carreiras, é daqueles que se sente. Que levanta o estádio. Que mostra que ainda há garra neste plantel. E é impossível não sentir frustração. Porque isto não acontece num cenário qualquer. Acontece num momento em que estamos a tentar construir. A tentar manter uma base. A tentar passar uma mensagem de ambição. E afinal, o que mostramos? Que até os que se destacam, ceiem. E ceiem baratos. É este o Benfica que queremos? Um Benfica que forma, valoriza, mas depois deixa fugir? Um Benfica onde os rivais europeus fazem o que querem, quando querem? Carreiras merecia mais. Nós merecíamos mais. Porque não é só um jogador que se perde. É uma identidade. É um símbolo de uma época inteira. E atenção, esta novela ainda nem terminou. Porque o Real Madrid continua a pressionar. Porque o Manchester United pode acionar a cláusula a qualquer momento. E porque, no fim, vamos ser só os espectadores do nosso próprio desmantelamento.
E no meio disto tudo, os adeptos ficam com a dor. Com o silêncio. Com a sensação de que, outra vez, fomos apanhados desprevenidos. Mas isto é só o começo. Porque há outro nome. Outro dossiê que estava a prometer e que agora caiu num buraco fundo. Vais querer ouvir. Vais querer saber. E vais ficar ainda mais revoltado. Georgi Sudakov. Um nome que até arrepia só de o dizer. Aquele médio ucraniano que Trubin recomendou. Que os especialistas elogiaram. Que os olheiros confirmaram. E que os adeptos sonharam ver com um manto sagrado. Mas sabes qual é a realidade? Não vai acontecer. Porque, mais uma vez, esbarramos na parede fria do não dá. Dos valores altos. Daquela desculpa que já ouvimos vezes demais. O Benfica teve a oportunidade. Sudakov foi sugerido. Tinha tudo: qualidade técnica absurda, visão de jogo, remate de longe, inteligência tática. É daqueles que faz a diferença no último terço. Que inventa espaços onde não há. Que resolve jogos. Mas a resposta foi clara: não está ao nosso alcance. Foi Fernando Valente quem disse, com todas as letras, que o Benfica não tem poder financeiro para entrar na corrida. Que este tipo de jogador é para outras ligas. Para outros clubes. E nós? Ficamos a ver. Porque não é só o Benfica que perde. É o futebol português. Porque um jogador que é comparado a Bernardo Silva e João Félix, sim, o treinador que o conhece bem disse isso, devia estar a ser disputado. Devia estar a ser prioridade. Mas não. Aqui hesita-se. Aqui calcula-se. E quando se dá por ela, o comboio já partiu. Sudakov brilhou esta época no Shakhtar Donetsk. 36 jogos. 13 golos. 7 assistências. Números absurdos para um médio. E o mais impressionante? Com apenas 21 anos. É um craque feito. Um jogador pronto para dar o salto. Mas esse salto não será para a luz. Porque o nosso presidente olha e vira a cara. Porque há medos. Há limites. Há uma falta de ambição que mata qualquer projeto. E não me venham com promessas. Constamos a acompanhar. Com há outros perfis. Sudakov era a oportunidade de ouro. Era o presente e o futuro. Era o tipo de contratação que arrepia. Que faz a bancada levantar-se. Que mostra força. Mas em vez disso, o que temos? Um silêncio. Um vazio. E a certeza de que estamos a perder a corrida antes sequer de arrancar. E tudo isto enquanto outros clubes já se mexem. Já falam com empresários. Já apresentam propostas. E nós? Ainda a pensar se vale a pena. Ainda a medir riscos. Ainda a fazer contas. Assim não dá. Assim não se constrói nada. Assim continuamos a ver os craques passarem por nós como fantasmas. E quando achas que já ouviste o suficiente, há mais. Porque se Sudakov não vem, se Carreiras vai embora, ao menos tínhamos Montoro, não é? O argentino do Vélez. O plano B. A jovem promessa. Pois bem, prepara-te. Porque essa história também está prestes a dar para o torto. Álvaro Montoro. O nome que, há poucos dias, dava esperança. O argentino de 18 anos, promessa do Vélez Sarsfield, que podia ser a nova arma do Benfica para reforçar o meio-campo. Um talento bruto. Um miúdo com golo. Com intensidade. Com margem para crescer. A alternativa ideal para uma zona do campo que pode perder Florentino. O típico negócio inteligente. Mas claro, tinha de vir alguém meter-se no caminho. E quem é que aparece? O Porto. Sim, leste bem.
Os rivais do Norte estão atentos. E não é só interesse vago. É intromissão real direta. Uja. André Vilas-Boas já mexe os cordelinhos. Já está a monitorizar a situação de perto. Já prepara o assalto. Quer roubar Montoro antes que Rui Costa reaja. E nós? A ver. É inacreditável como Benfica consegue identificar um talento, colocar o nome em cima da mesa e depois deixar tudo escorregar. Montoro foi associado ao nosso clube com força. Foi falado como prioridade. Mas agora, com o Porto mexer-se, o que se sente? Um déjà vu amargo. Porque já vimos esta história antes. Começa com otimismo, termina com frustração. E o miúdo, que podia estar a preparar malas para Lisboa, pode muito bem acabar no Dragão. O mais revoltante é que Montoro foi formado no mesmo clube de onde veio Prestiani. Já havia relação. Já havia contactos. Já havia tudo para facilitar o negócio. Mas o tempo passou. A hesitação aumentou. E Vilas-Boas aproveitou. E agora, quando mais se precisava de agilidade, de decisão, o que há? Uma direção parada. E um rival a ganhar terreno. Montoro não é só mais um. Foi aposta em 18 jogos esta época. 3 golos. Uma assistência. Quase 900 minutos de competição séria. Um médio que ataca, que finta, que pensa. E tem apenas 18 anos. É um diamante que está prestes a mudar de país. Mas em vez de vestir de vermelho, pode acabar a dar passos para Ivanilson e Galeno. E tudo isto num momento em que o Benfica precisa de reforços. Precisa de sangue novo. Precisa de jogadores que tragam energia. Que tragam vontade. Que tragam futuro. E o mais cruel disto tudo? É que Montoro podia ser isso tudo. Mas agora pode ser só mais um caso perdido. Florentino pode sair. Sudakov é inatingível. Carreiras já está de saída. E Montoro pode acabar no Porto. 3 dossiês que mostram que estamos a perder o controlo. Que mostram que o Benfica está a ser atacado por todos os lados. E que, se ninguém reagir, vamos continuar a ver talentos fugirem enquanto os rivais se reforçam. Mas ainda dá tempo. Ainda há margem. Só que já não há espaço para hesitações. Por isso comenta. Partilha. Diz o que sentes. Porque isto é mais do que futebol. Isto é identidade. É honra. É o nosso Benfica. E ninguém pode roubar isso sem luta.